Oi, gente. Meu nome é Felipe Borges. Eu sou mestre em comunicação social pela UFMG e o Nuno me disse que vocês estão estudando gênero e me pediu para falar um pouco de narrativa policial, que é o gênero que eu estudei na minha dissertação. E eu pretendo então apresentar um breve panorama da narrativa policial e espero que ajude nas discussões de vocês. Primeiro de tudo, eu acho que é importante pensar como que a narrativa policial se configura como um gênero. É, por mais que houvesse histórias investigativas há muitos séculos passados, inclusive na Bíblia tem histórias de investigação, de enigmas. Essa tradição ela surge mais fortemente no meados do século XIX, com o Edgar Allan Poe e seu detetive Auguste Dupin, em contos como Os Crimes da Rua Morgue, que estabelecem certas convenções do gênero, como essa história de mistério, um crime que um investigador mais capaz que os outros personagens irá decifrar. Então, no caso do Poe e de outros detetives criados por escritores como Conan Doyle e Agatha Christie, que são britânicos, a gente tem essa tradição dita clássica da narrativa policial. E como diz o Todorov, que vai analisar bem estruturalmente esses textos, são narrativas que se dividem basicamente em duas histórias: a história do crime e a história da investigação. A história do crime basicamente é a história que está oculta, que houve um assassinato geralmente, e a da investigação é quando o detetive vai entrar em cena para revelar essa história oculta, essa história do crime. E de forma geral, a história do crime ela acaba quando o crime acontece, porque só vai acontecer esse crime e a partir daí vai ser uma história de exercício cerebral, em que o investigador vai colocar o seu intelecto em prática para desvendar esse mistério. Então, nessas histórias, o que a gente tem são detetives cerebrais, frios, impessoais, cartesianos. Eles não se envolvem emocionalmente com o crime, eles são indiferentes até certo ponto aos acontecimentos, são observadores externos. E isso fica inclusive bastante claro quando a gente pensa em como essas narrativas são narradas. Pegando esses dois exemplos mais clássicos do Conan Doyle com Sherlock Holmes e da Agatha Christie, são histórias narradas por terceiros, ou é o Dr. Watson, no caso do Sherlock Holmes, ou é algum amigo dos detetives da Agatha Christie, e são histórias em que o detetive está imune ao crime, ele não corre risco de vida. E quando essa tradição da narrativa policial ela vai para os Estados Unidos mais fortemente, e isso acontece no século XX com as revistas pulp, esse gênero se transforma nesse momento, já que essas histórias de escritores como Raymond Chandler, elas apresentam um detetive que não é exatamente cerebral ou apenas cerebral, ele é muito mais um sujeito truculento, bruto, que usa a violência como forma de desvendar o crime, de prender os criminosos. E essa tradição é chamada de hard boiled, e inclusive se a gente tem até nessas histórias do Sherlock Holmes, Agatha Christie, do Poe, esse detetive que preza pela razão, pelo método científico, que tem a ver inclusive com essa ascensão das ciências exatas no século XIX como um modelo de pensamento ideal, que seria o modelo correto de se fazer pesquisas científicas, enfim. Essas histórias ajudam a compor esse quadro de cientificismo, de positivismo, quando no século XX essa ideia e esse imaginário da razão como um ideal perfeito e da ordem e do método científico começa a ruir
diante de vários acontecimentos, como as guerras mundiais, como o crash da bolsa nos Estados Unidos, e vários outros acontecimentos. Então esse detetive que ganha força no século XX é um detetive mais cético e que tem noção de que a razão não é suficiente para resolver os crimes, inclusive crimes que se estabelecem em cidades caóticas e em histórias nas quais não é só um crime que acontece. O detetive ele entra em cena quando um crime surge, quando um assassinato toma lugar, mas vários outros vão acontecer ao longo da história. Ele estará sempre em risco, e o próprio fato de ser narrado em primeira pessoa já denota esse caráter de envolvimento maior do detetive, que cria relações com as vítimas, com as mulheres fatais dessas histórias, e isso tem relação inclusive com o fato de ser nos Estados Unidos. Então, essas histórias elas apresentam esse triunfo do indivíduo. São detetives que atuam sozinhos, de forma solitária, eles são detetives particulares, e eles, mais do que seguir as regras ou as leis, eles têm seus próprios códigos de conduta. Então é esse indivíduo, esse eu que se sobrepõe ao Estado, algo bem típico do pensamento e da visão de mundo dos Estados Unidos. E o gênero se transforma de outras maneiras também, misturando-se, por exemplo, com outras tradições narrativas, como o fantástico, que entra para problematizar esse lugar da razão como um ponto pacificado dessas narrativas policiais, em contos, por exemplo, do argentino Jorge Luis Borges e mesmo do brasileiro Rubem Fonseca, que demonstram como existem mistérios que a razão é incapaz de solucionar. E nessas transformações, nessas atualizações, eu acho que uma tendência muito forte é esse detetive que não é mais visto como um herói, como era no século XIX, mesmo nas histórias da tradição hard-boiled. Isso tem caído bastante. Eu acho que o interesse principal é mostrar o investigador como uma pessoa comum, como um sujeito colocado em uma situação de extrema importância, em que ele tem que fornecer respostas, e muitas vezes ele não é capaz de fazer isso e se vê angustiado diante de tal cenário. São detetives cada vez mais envolvidos com o próprio crime. A distância entre o detetive e o criminoso é cada vez mais curta, é uma linha bastante tênue, tanto que são detetives que cometem crimes também. Então é isso, eu acho que a narrativa policial se transforma muito ao longo da história. Ela tem esse preceito básico de um crime, um investigador, uma vítima, um assassino, mas a partir dessa base são muitas histórias diferentes, são muitas variações que dialogam intensamente com o cenário em que elas surgem e com a época em que elas surgem. E há variações também em relação à própria migração para outras mídias que não a literatura, né? Como o cinema, as revistas pulp e a televisão, que no caso das séries, narrativa policial é um dos gêneros mais explorados e dos mais assistidos de todos, já há muitos anos. Mas é isso. Bons trabalhos aí, um abraço para todos.